A Associação Brasileira de Odontologia abre escritório nos Estados Unidos para ajudar profissionais a validar diploma. Estados Unidos enviaram mais um voo com 84 imigrantes brasileiros deportados. Modelo de merenda escolar brasileiro inspira políticas públicas nos Estados Unidos e no mundo. Dia das Crianças. Orlando vai sediar evento gratuito que celebra a cultura brasileira, a infância e a língua portuguesa. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Os Estados Unidos enfrentam escassez de mão de obra especializada em odontologia. Para suprir essa demanda, são necessários pelo menos 10 mil novos profissionais. Por isso, a Associação Brasileira de Odontologia está abrindo a primeira unidade no território norte-americano para ajudar os especialistas do nosso país a validar o diploma. Os Estados Unidos vivem um dos maiores déficits de profissionais da área odontológica das últimas décadas. De acordo com a Administração de Recursos e Serviços de Saúde, existem quase 7 mil regiões carentes de dentistas, o que afeta diretamente 59 milhões de pessoas em todo o país. Enquanto são 76 universidades aqui contra 700 universidades do Brasil, a capacidade de produção de profissionais aqui é muito inferior. Segundo o Ministério da Saúde, existem só no poder público um déficit de mais de 10 mil dentistas para atender áreas carentes e regiões mais afastadas. Apenas para equilibrar essa conta, o país precisaria de mais de 10 mil novos dentistas. A Flórida está entre os estados com a maior escassez de profissionais, junto com Nova York, Califórnia e Texas. Para enfrentar esse desafio, uma das instituições mais respeitadas da odontologia mundial está desembarcando nos Estados Unidos. A Associação Brasileira de Odontologia, com 106 anos de história, vai abrir o primeiro escritório em Orlando. A ABO-US era uma extensão da ABO nacional e vai ser muito importante para dar apoio aos cirurgiões dentistas brasileiros que atuam nos Estados Unidos. A ideia é desenvolver projetos de intercâmbio profissional, capacitação técnica e, principalmente, iniciativas que facilitem o reconhecimento das qualificações de dentistas brasileiros aqui nos Estados Unidos. Modelos semelhantes já existem para enfermeiros e fisioterapeutas. Nós sabemos que esse processo é muito difícil, é um processo demorado e um processo que, às vezes, sem uma orientação, o dentista não irá conseguir. E também queremos levar os dentistas brasileiros aos Estados Unidos para que eles possam se aperfeiçoar e enriquecer o seu conhecimento. Nós temos a melhor técnica, vamos conectar com a melhor tecnologia e o casamento vai ser perfeito. Aproveito para convidar. A inauguração da BO vai ser marcada com 3 dias de festa, sendo 2 dias um summit, uma cúpula com os melhores professores americanos e brasileiros. E no terceiro dia, 22 de novembro, um fantástico baile de gala, dentro da Porsche, com todo o requinte e luxo que a sociedade merece. Todos estão convidados. Os Estados Unidos enviaram mais um voo com deportados para o Brasil. Desta vez, 84 imigrantes foram repatriados. O avião saiu de Phoenix, no Arizona, e pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Os imigrantes foram recebidos por equipes do programa Aqui é Brasil, que garante um retorno humanizado com atendimento médico, psicológico, alimentação e kits de higiene. Ao todo, 84 brasileiros foram repatriados, a maioria homens desacompanhados, e apenas 7 mulheres estavam no voo. Segundo relatos dos passageiros, o desembarque demorou quase 2 horas por causa de um registro de confusão durante o trajeto. Testemunhas disseram que um dos imigrantes se desentendeu com os agentes americanos. Por causa disso, todos os deportados ficaram algemados até a hora do pouso. Apesar da confusão, os repatriados passam bem. O governo brasileiro providenciou o transporte para encaminhar todos os brasileiros aos seus destinos finais. Uma brasileira detida pelo ICE conseguiu asilo aqui nos Estados Unidos após comprovar que sofria violência doméstica e perseguição. O caso abre precedente para outras mulheres do nosso país, mas essa lei americana que permite esse tipo de proteção está mudando e ficando mais rígida.
O ICE prendeu a brasileira que não teve a foto divulgada em 2023. Ela ficou quase um ano em um centro de detenção do Texas até conseguir provar juridicamente que era vítima de violência doméstica e perseguição no Brasil. Como a lei norte-americana garante proteção humanitária nesse tipo de situação, a brasileira foi solta e virou asilada. Mas esse direito, que ainda está em vigor aqui nos Estados Unidos, pode estar ameaçado. O governo Trump está tornando mais rigorosa a triagem de pedidos de asilo em casos baseados em violência doméstica ou perseguição social. Desde janeiro até agora, o índice de rejeição dos casos de asilo aumentou cerca de 75%. Mulheres vítimas de abusos em casa estão entre as mais afetadas. O governo também quer que as vítimas procurem asilo primeiro em outros países, antes de tentar entrar nos Estados Unidos. Caso contrário, a negação será automática. A política atual prioriza deportações rápidas e limita o tempo de defesa legal, o que dificulta a apresentação de provas em casos sensíveis. Uma decisão da Justiça Federal em Washington bloqueou temporariamente uma nova política que o Departamento de Imigração queria implantar, a de que menores imigrantes deveriam ser transferidos para centros de detenção junto com adultos, logo após completarem 18 anos. O juiz entendeu que a medida viola uma ordem judicial de 2021 que garante a esses jovens um ambiente mais seguro e menos restritivo, como lares temporários após os 18 anos. A decisão foi comemorada por grupos de direitos humanos que alertam para o trauma e riscos de expor menores em celas junto com adultos, depois de terem fugido de violência ou tráfico nos seus países de origem. O ICE e o Departamento de Segurança Nacional ainda não se pronunciaram sobre esse assunto. Por enquanto, os jovens permanecem sob proteção especial. No próximo bloco, bloqueio temporário da Guarda Civil em Illinois e impasse legal em Oregon reacendem debates sobre o uso de tropas em cidades dos Estados Unidos. E ainda entrou em vigor a primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas no Oriente Médio. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. E a Justiça Federal colocou em pausa o envio de tropas da Guarda Nacional para cidades americanas. Em Illinois, a decisão é de bloqueio temporário e no Oregon o debate segue em curso com alertas sobre precedentes legais e soberania local. Uma juíza federal bloqueou por 14 dias o envio de tropas da Guarda Nacional para o estado de Illinois, contrariando a determinação recente do presidente Trump de enviar 500 soldados para a cidade de Chicago. Na decisão, a magistrada afirmou que não há evidência crível de rebelião para justificar o envio militar e afirmou que essa ação poderia gerar instabilidade civil na cidade. Em discurso, o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, comemorou a decisão e voltou a dizer que a medida não é sobre crime. O presidente disse que é sobre crime, mas para ocupar a cidade. Já na costa oeste, um juiz do 9º Circuito de Apelação ainda não emitiu uma decisão sobre suspender ou não a ordem que impediu a Guarda Nacional de entrar em Portland, no Oregon. O registrado reconheceu as preocupações e receios do Estado com uma possível invasão federal, mas disse que até o momento não há provas de uso abusivo ou ilegal das tropas. O governo Trump defende as ações como necessárias para conter distúrbios em cidades que classifica como violentas e mal governadas. Em Washington, D.C., o presidente Donald Trump subiu o tom contra a China em meio a uma nova disputa comercial envolvendo terras raras, que são os minerais essenciais na produção de tecnologias importantes. Matias Brotero tem as informações. Donald Trump ameaçou a China com tarifas e medidas punitivas após Pequim estabelecer novas restrições para a exportação de elementos das chamadas terras raras.
As terras raras são usadas, por exemplo, para produzir potentes ímãs de carros elétricos, aparelhos celulares e componentes de aviões de guerra. A China é responsável por quase 70% da mineração e 90% do processamento mundial desses materiais. Com as novas restrições da China, o republicano diz que não vê mais motivo para se reunir com o presidente chinês Xi Jinping, como estava previsto para o final do mês. A nova escalada comercial acontece um dia após os americanos cogitarem impedir que companhias aéreas chinesas sobrevoem território russo em rotas com os Estados Unidos. O argumento é que as empresas americanas, que atualmente não podem sobrevoar a Rússia, ficam em desvantagem. Em resposta, os chineses afirmaram nesta sexta-feira que a proposta americana é prejudicial para o intercâmbio das pessoas, tanto dos Estados Unidos quanto da China. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio começou a primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. As tropas israelenses concluíram a retirada de partes de Gaza. Já o grupo terrorista tem 72 horas para libertar reféns sobreviventes. Os detalhes com Vitor Larregina. O cessar-fogo na faixa de Gaza entrou em vigor oficialmente nesta sexta-feira. As tropas israelenses foram reposicionadas. Centenas de civis em Gaza voltaram para regiões que estavam sob o controle das forças de defesa de Israel. Apesar da retirada, o exército israelense ainda controla 53% do território palestino. As tropas irão recuar ainda mais com a aprovação da segunda fase do acordo, que será negociada depois da libertação dos reféns. Em um discurso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu garantiu hoje que o Hamas será desarmado e a faixa de Gaza desmilitarizada. Isso será feito de um jeito fácil ou difícil, disse Netanyahu em um tom de ameaça aos terroristas. Hoje, o governo israelense divulgou os nomes de 250 prisioneiros palestinos que podem ser soltos em troca da libertação dos reféns. A lista inclui militantes condenados por ataques terroristas contra Israel, mas deixa de fora detentos que participaram dos ataques de 7 de outubro de 2023. O nome de Marwan Barghouti, figura popular do movimento Fatah e condenado à prisão perpétua, também não está na lista. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, modelo de merenda escolar brasileiro inspira políticas públicas nos Estados Unidos e no mundo. E ainda, hoje é Dia Mundial da Saúde Mental. 1 em cada 5 adultos enfrenta transtornos mentais e demora para buscar ajuda no país. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. O Brasil é hoje referência mundial em alimentação escolar. Enquanto muitos países ainda buscam formas de combater a fome nas escolas, o modelo brasileiro é estudado e replicado em diversas partes do mundo. Com mais de 40 milhões de estudantes atendidos em 150 mil escolas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar do Brasil, o PNAE, é um dos maiores do mundo. Criado em 1955 e fortalecido por lei em 2009, o programa garante refeições diárias, nutritivas e culturalmente adaptadas para crianças e jovens de toda a educação básica. O modelo brasileiro é reconhecido internacionalmente por integrar educação alimentar, agricultura familiar e desenvolvimento local. Pelo menos 30% dos ingredientes devem ser comprados diretamente de produtores locais, com prioridade para comunidades indígenas e quilombolas. Segundo a ONU, o Brasil é um dos poucos países que conseguiu transformar a merenda escolar em política pública de saúde, educação e inclusão social. O modelo é usado como referência em países da África, América Latina e Ásia. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos, a merenda escolar ainda é vista como complemento. No Brasil, ela é tratada como direito e como ferramenta de transformação. Hoje é Dia Mundial da Saúde Mental. Especialistas alertam que cuidar do psicológico e do bem-estar emocional é tão importante quanto cuidar do corpo. A reportagem é do Eliseu Caetano. Nos Estados Unidos, estima-se que 1 em cada 5 adultos vive com algum tipo de doença mental.
como depressão e ansiedade. Nos últimos anos, problemas emocionais e psicológicos dispararam no país, principalmente entre os jovens. E por isso, a conscientização é tão importante. O neuropsicólogo Scott Langnecker explica que existem muitas ferramentas que podem ajudar e que as inovações mais importantes foram desenvolvidas por pessoas com transtornos. Neste Dia da Saúde Mental, especialistas destacam que o diagnóstico e o tratamento precoce podem fazer toda a diferença na retomada de uma vida saudável. Quanto mais cedo você identifica, mais fácil é o tratamento. Você não precisa de um profissional tão capacitado ou entrar com medicação, com remédio. Você pode fazer na base da terapia, né, de diversos tipos de terapia. Então, acho que o grande desafio é investir na prevenção, tá? Nos últimos anos, os avanços tecnológicos têm ampliado o acesso ao cuidado. Consultas por vídeo, aplicativos de terapia e grupos online tornaram o acompanhamento psicológico mais acessível e menos estigmatizado. Então a tecnologia sim pode levar para lugares mais inóspitos, pode dar acesso, né, a pessoas que não teriam de repente em suas cidades, profissionais que realmente fazem uma diferença na hora de um cuidado, principalmente de um diagnóstico, tá, para poder elaborar um plano terapêutico adequado que realmente traga, né, uma resposta de recuperação ou de manutenção de algum quadro que já se estabeleceu dos seus pacientes. Profissionais destacam que olhar para a saúde mental vai além do diagnóstico. É preciso considerar o ambiente em que a pessoa vive, as relações, o trabalho e o acesso às redes de apoio. Esses fatores são fundamentais para construir resiliência e bem-estar emocional. E ajudar quem está em sofrimento pode ser mais simples do que parece. Uma ligação, uma mensagem ou apenas ouvir alguém com atenção pode salvar vidas. Admitir que você precisa de ajuda é o primeiro passo. O segundo passo e o mais importante é falar para as pessoas que estão junto com você, as pessoas que se importam com você, que te amam, como que você está se sentindo. E aí sim, vocês poderão procurar uma ajuda profissional. Se não precisar de ajuda profissional, tudo bem. E se não tiver ninguém perto de você, que você se sinta confortável em falar, procure um profissional que possa te ajudar. Viver com angústia, estresse, insônia, não é viver bem. A gente segue falando de saúde porque hospitais e hemocentros aqui nos Estados Unidos estão alertando para a importância de doar plasma, não apenas sangue, que também pode salvar vida. Você sabe a diferença entre eles? A gente explica. Nos Estados Unidos, 8 em cada 10 pessoas nunca doaram plasma na vida e não sabem como é o processo. Leva cerca de 1 hora e apresenta efeitos colaterais semelhantes ao de uma doação de sangue. Você pode sentir tontura, talvez um pouco de fadiga no dia seguinte, afirma o imunologista Dr. Michael Keller. O sangue é coletado com todos os seus componentes. Já o plasma é apenas um item, é a parte líquida, rica em proteínas e anticorpos. Ele é usado para tratar hemofilia, doenças imunológicas, queimaduras graves, distúrbios crônicos, entre outros problemas. A americana Diana Matthew viu de perto o poder dessa terapia. O filho dela, diagnosticado com imunodeficiência comum variável, teve uma recuperação surpreendente após o início do tratamento com plasma. Em 24 horas, ele voltou a ser um menino normal, cheio de energia. Foi como se uma planta finalmente recebesse luz e água, relembra. My son is now thriving and living amongst the rest of us and achieving as an adult, and it just seems incredible. A conscientização sobre a importância do plasma acontece em outubro por ser início de uma série de feriados importantes. Essa queda no estoque pode colocar em risco os hospitais que se preparam para o período de festas de fim de ano. No próximo bloco tem alerta de clima intenso com um ciclone extratropical que vai atingir o nordeste e leste dos Estados Unidos neste final de semana. E você também vai ver que Orlando prepara uma programação especial para o Dia das Crianças no domingo, dia 12 de outubro.
E toda a costa leste e nordeste dos Estados Unidos, incluindo Tri-State, Nova York, New Jersey e Connecticut, está em alerta para uma tempestade do tipo Nor'easter. Esse ciclone extratropical deve levar ventos fortes, inundações e quedas de energia para diversas regiões do país. A previsão é de impacto direto a partir deste domingo. O sistema começa a se formar neste sábado e deve se intensificar entre domingo à noite e segunda-feira. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, rajadas de vento podem chegar a 60 milhas por hora, com chuvas intensas e alertas de inundação costeira em toda a região do Jersey Shore e de Long Island. O Northeastern é um tipo de ciclone extratropical formado dos trópicos, que se alimenta do contraste entre massas de ar frio e quente. Diferente dos furacões, ele não depende de águas quentes, mas pode ser tão perigoso quanto. A tempestade pode causar erosão nas praias, alagamentos urbanos e interrupções no fornecimento de energia. Autoridades recomendam que moradores de áreas costeiras fiquem atentos a novas atualizações e possíveis ordens de evacuação. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha, ver como é que vai estar a previsão do clima para esse final de semana, já que a gente está falando de tempo. Olha, a gente começa por Boston, tempo encoberto por lá. Nova York, Washington e Norfolk também só tem nuvens nessa região. Norfolk, máxima de 69, mínima de 56 graus Fahrenheit. Em Atlanta, tempo encoberto também, mas tem chuva em toda a faixa aí da Flórida. Miami, mínima de 73, máxima de 80 graus Fahrenheit. Em Orlando, aí, em New Orleans também vai chover, gente. Houston, sol entre nuvens. Brownsville, tempo encoberto com chuva ao longo do dia. San Antônio, sol entre nuvens também com mínima de 71. El Paso e Albuquerque, tempo nublado aí. Phoenix, sol entre nuvens com pancadas de chuva ao longo do dia. Las Vegas, o mesmo cenário com mínima de 69, máxima de 89. Salt Lake City, mínima de 58, máxima de 76 graus. E uma biblioteca de Wisconsin está dando o que falar. É que ela viralizou na internet com um vídeo promocional que tem tudo a ver com o jeito brasileiro. A propaganda usa humor, carisma e até uma pegadinha para conquistar o público. Mais de 13 milhões de pessoas já assistiram e comentaram esse vídeo, incluindo os brasileiros. No vídeo, uma funcionária ensina o jogo da confiança, quando alguém se joga para trás esperando ser segurado, mas acaba caindo no chão. Na sequência, vem a mensagem: você não pode confiar em todo mundo, mas pode confiar na Biblioteca Pública de New Berlin. You can't trust everybody, but you can trust the New Berlin Public Library. A propaganda já ultrapassou 13 milhões de visualizações e virou um meme nas redes sociais, com muitos brasileiros comentando que o Brasil fez escola e elogiando o estilo de comunicação que mistura afeto, humor e identidade. O Brasil é reconhecido internacionalmente pela inovação e originalidade. O nosso país está entre os 4 mais criativos do mundo e vídeos simples como este comprovam isso. E vocês sabem que o marketing brasileiro é desse jeito, minha gente, viral. Esse tipo de vídeo que a gente se molha, esse tipo de vídeo que a gente cai para um lado, cai para o outro, é um tipo de vídeo topo de funil. Por isso que a gente faz em várias lojas, se liga aí. Esse era o empurrãozinho que faltava para você vir aproveitar na Pisos e Si a Semana do Consumidor, agora você tem. Let's go. Aqui na Puro Charme Jeans temos promoções. Temos cropped e blusas a partir de R$ 24,99. Vem pra loja! E a cada R$200 em compras você ganha essa linda papete aqui nas nossas lojas Psyu Psyu. Você conhece a loja Mundo dos Cabelos? Tem uma variedade enorme de cabelos de telas orgânicas com precinho maravilhoso. Não perca essa oportunidade. No Dia das Crianças, dia 12 de outubro, Orlando vai sediar um evento especial gratuito para celebrar a cultura brasileira, a infância e também a língua portuguesa. A programação inclui contação de histórias, roda de música popular brasileira e muito mais. Carla Marinho conta essa história pra gente. Este ano, o Dia das Crianças promete uma verdadeira viagem pelo mundo das histórias infantis, da música e da cultura brasileira. O evento Era Uma Vez, em português, idealizado pela radialista Renata Miranda, vai reunir as famílias de imigrantes brasileiros em uma tarde cheia de encanto e diversão.
Sou atriz há mais de 30 anos e amo esse universo infantil. Eu, como mãe de 2 crianças, quer dizer, hoje não são mais crianças, né? Um tem 22 anos e a outra tem 17 anos, mas chegaram aqui crianças ainda, e eu sempre vi a necessidade deles não perderem o interesse pela língua portuguesa. E isso eu quero replicar para outras crianças. A programação inclui contação de histórias com fantoches e objetos cênicos, roda de música popular brasileira e brincadeiras lúdicas que resgatam o melhor da infância e da nossa cultura. Mais do que um momento de lazer, a proposta é valorizar o português, incentivar a leitura, fortalecer os laços culturais e aproximar as famílias brasileiras que vivem nos Estados Unidos. Uma tarde para rir, cantar, aprender e se emocionar, porque, afinal, toda boa história começa com um Era Uma Vez. O encontro acontece no Dia das Crianças, 12 de outubro, das 2 às 5 da tarde, no Hotel Spotex, em Orlando. O evento é 100% gratuito e aberto ao público. Para participar, basta fazer a inscrição online no site rsvp.link/Era Uma Vez em português. Essa aqui é a vovó Beth e o vovô Fernando. Eles estão lá no Brasil, eles falam português, mas eles amam os netos que estão aqui nos Estados Unidos. Então, as crianças precisam falar português para falar com a vovó e com o vovô. Tem outras historinhas, tem música brasileira também com Márcio Mendes, tem muita brincadeira, tem tatuagem para criança. Tem tanta coisa legal, vai ser muito legal e o melhor, vai ser gratuito dia 12 de outubro, às 2 da tarde. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!